Meu nome é Geraldo Ventura. Vamos ver nessa videoaula, aula número 6, continuação de derivadas, variação de uma função. Essa aula se destina a alunos do terceiro ano de segundo grau ou terceiro ano do ensino médio. Nós vamos aprender aí o que é um ponto de máximo, o que é um ponto de mínimo, o que é um ponto de inflexão. O referencial para essa aula, esse livro de matemática, volume 3, segundo grau, do Scipione. Nós vamos considerar dois gráficos, de uma função f e uma função g. Vamos considerar esse ponto x1 aqui, de abscissa x1. Ele é chamado de ponto de máximo relativo de f de x. E esse ponto x2 aqui, ele é o ponto máximo relativo de f de x também. Ponto de máximo e ponto de mínimo. Então a função sobe, 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 atinge esse ponto máximo, desce, 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 atinge um ponto de mínimo e sobe. Neste gráfico aqui, se observa que nós temos aqui um ponto de descontinuidade. Então, nessa função g, nós temos uma função descontínua. Esse ponto x3 aqui é o ponto de descontinuidade. Então, nessa função, nós não temos o conceito nem de máximo nem de mínimo da função. O que é um ponto de flexão? Ponto de fricção é o ponto onde a reta tangente atravessa a curva. Então, você tem aqui o gráfico, essa parte aqui de preto, né? E a reta tangente atravessando o lado da curva. Isso aqui é ponto de fricção. É onde a reta tangente corta, intercepta e atravessa a curva. Isso é o que a gente chama de ponto de fricção. Para fazer esse estudo, nós temos aqui um roteiro, tipo uma receita de bolo, né? Primeira coisa, nós devemos determinar o domínio da função. Depois, as raízes ou zeros. Isso quando a função admite raiz, né? Na letra C, devemos determinar os pontos de máximo, os pontos de mínimo, que são chamados extremos, né? E os pontos de inflexões. Pode ter mais de um. E na letra D, os limites, quando o x tende para mais infinito e quando ele tende para o ponto de descontinuidade. E finalmente a gente esboça o gráfico. Então esse é um roteiro básico, né? E nós vamos aprender isso através de exemplos. Pelo menos tentar, né? Exemplo 1. Determinar os extremos e inflexões desta função. Então, extremos são os pontos de máximos e mínimos. Inflexão é onde a reta tangente intercepta e corta a curva em dois pontos. Aliás, atravessa de um lado para o outro. E esboçar o gráfico. Então, domínio. Isso aqui é uma função polinomial. Domínio é o conjunto dos números reais. Se tiver dificuldade nisso, vocês assistem aí umas aulas aí sobre domínio de função. Mas no caso aqui, essa função não tem restrição. Na letra B, vamos fazer o cálculo da derivada. Então, a derivada dessa função é 3 que multiplica, você pega o expoente e desce. 3 que multiplica 1/3 de x elevado a 3 menos 1. Sempre subtraindo 1 no expoente. Nós vimos isso na aula número 1. Se você tiver dificuldade, assiste a aula número 1 sobre derivadas. 2 que multiplica 3 meios de x elevado a 2 menos 1. E a derivada de 2x, que é 2 que multiplica x elevado a 1 menos 1. Sempre subtraindo 1 no expoente. E a derivada dessa constante é zero. A derivada de um número é sempre zero. Você corta esse 3 com esse 3, esse 2 com esse 2, simplifica, né? Subtrai os expoentes. Nós vamos ter a função 1x ao quadrado menos 3x mais 2, x elevado a zero vale 1. Então, essa é a derivada da primeira, f' de x, ou y', né? Agora, nós vamos obter as raízes da derivada da função. Aí você toma a função e chama de zero. No momento que você faz isso, você passa a ter a equação de segundo grau. Delta B2 menos 4c. 3 ao quadrado, 9. 4 vezes 2, 8. 9 menos 8, 1. Então, delta é igual a 1. Fórmula do Bhaskara, menos o B, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. O B é menos 3. Então, menos e menos, mais. O delta é 1. E o A é o coeficiente x2, que é 1. Raiz de 1 é 1. 3 menos 1, 2. Dividido por 2, 1.
3 mais 1, 4. Dividido por 2, 2. Então as raízes, número 1, número 2. X' e x duas linhas. Agora, muita calma nessa hora, porque nós vamos fazer a derivada da segunda. Então, a derivada de 1x² menos 3x mais 2 é 2x menos 3. 2x menos 3. Como eu já falei, se tiver dúvida na derivada, você deve assistir a aula número 1, número 2. Agora, muita calma nessa hora. Nós vamos tomar essas raízes, x' igual a 1 e x duas linhas igual a 2, e substituir na derivada da segunda. Então, onde tiver x, eu vou introduzir o número 1, que é a primeira raiz. Está aqui, ó. 2 vezes 1, 2. 2 menos 3, menos 1. E depois o número 2. 2 vezes 2, 4. 4 menos 3, 1. Após obtida esses resultados, você vai comparar isso aí com o número 0. Com o número 0. Sempre comparando com o número 0. Menos 1 é menor do que 0. E 1 é maior do que 0. Todas as vezes que for menor do que 0, você tem esse ponto de máximo. E todas as vezes que o resultado for um número maior do que 0, você tem um ponto de mínimo. Então, máximo relativo e mínimo relativo. Sempre assim. É menor que 0, é máximo. É maior que 0, é mínimo. E agora nós vamos obter o ponto de inflexão. O ponto de inflexão é dado pela derivada da segunda e você faz a raiz da derivada da segunda. Então, a derivada da segunda, voltando aqui, ó, a derivada da segunda é 2x menos 3. Está aqui, a derivada da segunda. Chama de zero. Então, 2x menos 3 igual a zero. Transporta o 3 para o segundo membro com operação inversa. 2x igual a 3. Então, x é igual a 3 meios, que é a mesma coisa de 1,5. Esse é o ponto de inflexão, onde a reta tangente atravessa a curva. Feito isso, você vai esboçar o gráfico. Faz uma tabelinha, coloquei aqui o ponto de máximos e mínimos, o ponto de inflexão, e atribui mais uns dois valores aí. Faz os cálculos, né? Pega o x igual a 0, introduz aqui o 1 de cada vez, faz as continhas e esboça o gráfico. Né? Então a curva sobe, 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 sobe. Esse é o ponto de máximo, ela desce, 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 é o ponto de inflexão, para, ponto de mínimo, depois ela torna a subir novamente. Esse é o gráfico. Agora você faz o limite. Limite de f de x, quando ele tende para mais infinito e quando ele tende para menos infinito. Então você vem aqui, ó, mais infinito, sobe, toca a curva lá no mais infinito. Depois você vem no menos infinito, desce, 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 desce. Ela toca o gráfico em menos infinito. Se você tem dúvida, assista às aulas sobre limite, caso você não tenha entendido isso aqui. Para saber essa parte, obrigatoriamente você tem que saber limite. Exemplo número 2. Essa é uma questão do estado de Sergipe para concurso de professor de quinta série até o terceiro ano do ensino médio, terceiro ano do segundo grau. Ele te deu a função f de x igual a x ao cubo menos 3x, deu o gráfico, e quer o valor de y(a) e y(b) de máximos e mínimos. Então, ele não quer o x, ele quer o y. Em Sergipe, o salário para um professor que trabalha um turno, por exemplo, todas as manhãs, é R$ 808. Eu moro em Minas Gerais, o salário aqui para professor é R$ 328. Eu estou gravando essa aula no ano de 2010, né? O salário mínimo no Brasil é R$ 510. Então, caso você tenha interesse em ser professor, é o que se paga por aí. Então, está lá o gráfico. E a função x ao cubo menos 3x, a derivada é 3x ao quadrado menos 3. Então, a derivada é 3x ao quadrado menos 3. Obtém as raízes. Divide tudo por 3. Igual a 0, né? Divide tudo por 3, fica 3x ao quadrado igual a 3. Divide tudo por 3, x ao quadrado igual a 1. Então, x é igual a mais ou menos 1. Essas são as raízes. A derivada de 3x ao quadrado menos 3 é 6x. Substitui esses pontos. 6 vezes 1, 6. 6 é maior do que 0, então é ponto de mínimo. E substitui menos 1. 6 vezes menos 1 é menos 6. Ora, menos 6 é menor que 0, então é ponto de máximo. Agora, é isso que ele quer? Não, ele pediu os valores de y, ele não pediu o valor de x. Aí eu substituo na função. 1 ao cubo é 1. 1 menos 3 é igual a menos 2. E quando for menos 1? Menos 1 ao cubo é menos 1.
menos 1 somado com 3 é igual a 2. Então são esses valores que ele está pedindo. A opção correta está na letra B. B de bola. Aqui, eu vou voltar à questão, letra B. Aí você marca a letra B. Até a próxima videoaula.